aqui a apresentação da minha aula. Agora sim, vamos começar a apresentar. Bom, a minha aula de hoje, pessoal, é sobre aquele livro que eu recomendei para vocês, Aprendendo a Inteligência, do professor Pier Piazzi. Na verdade, a minha aula, elas são 7 ensinamentos do professor Pier para aprender com a inteligência, aprender com inteligência ou aprender a inteligência. 7 ensinamentos do professor Pier para aprender a inteligência. Bom, uma coisa que você deve se perguntar aí é o seguinte, mas Darlan, é possível aprender a ser inteligente, meu caro? Será que é possível isso? E eu lhe digo, é sim possível, tá? A gente tem 2 tipos de inteligência. Uma inteligência que você já nasce com ela. O ser humano já é inteligente por natureza. Nós somos racionais, nós somos seres pensantes. Você já nasce com essa inteligência. Mas existe um outro tipo de inteligência, que é essa inteligência que nós vamos falar, que é a inteligência formal, é a inteligência da escola. Como é que você considera alguém inteligente? Qual é o parâmetro, qual é o padrão? O que você usa para dizer fulano é inteligente e cicrano não é inteligente? Meus caros, simples. Quanto mais uma pessoa tem conhecimento, quanto mais uma pessoa manifesta este conhecimento, automaticamente surge aquela coisa, né, na cabeça das pessoas, digamos assim, comuns. Ela vai olhar para ti, ela vai olhar para a pessoa e dizer: poxa, fulano é muito inteligente. Olha a forma como ele fala, olha a forma como ele se expressa, olha só os conhecimentos que ele está demonstrando através do discurso dele. Então, é muito comum a gente ter a ideia, muitas das vezes, que a inteligência é algo inato de certas pessoas, ou seja, que certas pessoas nasceram inteligentes. Mas não é bem assim, meus caros. A gente poderia até discutir aqui e falar sobre mentes brilhantes, que são chamados de gênios. Gente, gênio nasce um a cada, sei lá, 100 mil anos. Eu não estou falando aqui de Einstein. Eu não estou aqui falando de Nietzsche. Eu não estou falando de outros grandes gênios, né? Que talvez por uma ajuda genética ou sei lá o quê, transformaram a história da humanidade. Mas mesmo esses gênios, eles aprenderam ao longo do tempo a ser inteligentes. Então a inteligência, ela pode ser aprendida, sim. Existem certas habilidades que você aprende e se torna cada vez mais inteligente. Então, o que o professor Pier fala lá naquele livro? Se você lê o livro, você vai entender que no começo do livro ele diz o seguinte: olha, você tem aqui, ó, uma máquina, é o cérebro. E essa máquina, para que você possa fazer com que essa máquina tenha o maior rendimento possível, você precisa ler o manual de instruções dessa máquina. E para isso serve a chamada neurociência. Darlan, onde é que eu encontro o manual de instruções do meu cérebro? A neurociência vai te explicar e eu vou te dar aqui algum norte, algum ensinamento que está lá no livro do professor Pia, que vai indicar um verdadeiro manual de instrução, que se você fizer exatamente o que esse manual de instrução diz, meu caro, qual é o resultado? Você vai se tornar cada vez mais inteligente. E eu não vou nem perguntar quem aqui de vocês quer ser mais inteligente. Todos nós queremos ser inteligentes. Todos nós. Todos nós queremos ser seres humanos melhores. Todos nós queremos no futuro, vocês estão aí no 2º ano do ensino médio,
Vocês já podem estar pensando numa profissão, numa carreira profissional. Então, para você ser um profissional de excelência, para você ser um profissional de carreira brilhante, você ser um profissional íntegro, inteligente, competente, para poder competir de igual para igual com o pessoal que está aí fora, no mercado de trabalho, pessoal, é preciso realmente que você siga o passo a passo desses ensinamentos. É preciso que você siga esse manual de instrução e saiba que o seu cérebro tem um potencial praticamente ilimitado. Ilimitado, tá? Eu vejo a maioria dos meus alunos chegam no terceiro ano sem escrever bem, sem falar bem, sem se expressar bem, de maneira correta, falando um português correto. Boa parte dos alunos chega no terceiro ano assim. E não conseguem, obviamente, passar num vestibular, entrar numa universidade, são poucos os que conseguem. Por quê? Porque eles acabam não seguindo esse manual de instruções que está aí disponível para todos nós. Então, meus caros, o que a gente vai ver é justamente isso, os 7 ensinamentos do professor Pierre. Mas quem foi o professor Pierre Darlan, que tu tanto fala que foi o autor desse livro? O professor Pierre era conhecido como Perlu de Piazzi por seus alunos e admiradores. Nasceu na Itália no dia 29 de janeiro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, e chegou ao Brasil em 1954. Trabalhou como professor, garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo, tratorista e químico. Formado em Física e Química, foi professor de cursinho, chegou a preparar cerca de 100 mil alunos para o vestibular. Ao avaliar sua experiência como professor e os conhecimentos adquiridos ao lecionar inteligência artificial e configuração de redes neurais num curso de engenharia da computação, conseguiu identificar os erros no sistema educacional brasileiro. Por mais de 10 anos, viajou pelo Brasil e visitou centenas de escolas, fazendo palestras para pais, alunos e professores e mostrando como evitar esses erros. Falecido em 22 de março de 2016, o professor Pierluigi Piazzi deixou uma legião de ex-alunos, seguidores e admiradores. Olha, eu particularmente eu sou um admirador do professor Pierre. Se você tiver realmente lido o livro dele, que eu deixei lá no Classroom, você vai ver que é um livro de entendimento fácil, é uma linguagem voltada mesmo para estudante. E a minha surpresa é que muitas das dicas daquele livro eu já fazia quando eu era estudante, como vocês. Eu já fazia sem nem ter nunca lido a respeito do professor Pierre. Ocorre, meus caros, que o professor Pierre, dada a experiência que ele teve, como vocês viram, na preparação de mais de 100 mil alunos, ele começou a estudar cada vez mais a psicologia e o funcionamento do cérebro. E ele, através da neurociência, começou a descobrir vários aspectos em relação ao cérebro, em relação ao funcionamento do cérebro e em relação de como nós podemos evitar determinados erros em nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente vê aí, né, esse mundo de estudo, de aprendizagem, de escola, de aula, a gente se depara com uma série de questões e a gente fica se questionando, poxa, será que algo está errado? Gente, e tem muita coisa errada. Você vai ver que o erro está na forma como a gente vê a questão da importância do estudo. Então, o livro, ele responde várias perguntas. Ele responde a pergunta, por que estudar? Por que você tem que estudar? Por que eu tenho que estudar? E se eu tenho que estudar, quando é que eu devo estudar?
É hoje, é amanhã? Por quanto tempo eu devo estudar? É 1 hora, é 2 horas, é 30 minutos? Afinal de contas, quanto tempo eu preciso estudar? Se realmente eu preciso estudar. Meus caros, o pior erro que alguém pode cometer é desistir de aprender o que quer que seja apenas porque encontrou uma dificuldade. Olha, essa é uma das primeiras lições que você tem que levar hoje dessa aula. Nós estamos vivendo essa pandemia. Muitos já desistiram de estudar, muitos deixaram a escola, muitos queriam estar aí no seu lugar, tendo uma aula dessa aqui, e muitos não estão tendo essa oportunidade, muitos desistiram. E olha, meus caros, eu vou falar uma coisa para vocês agora, que é exatamente o que o professor Pierre disse aí nessa citação. Se você perceber a vida, eu estou te falando isso porque eu já estudei isso, eu conheço muito bem essa matéria, e eu sei das pessoas que venceram na vida, que passaram por dificuldades, são pessoas de sucesso. Você vai reparar que todas as pessoas de sucesso, elas atingiram de fato o sucesso, por quê? A primeira característica delas, porque elas não desistiram. Mesmo em face das dificuldades, elas não desistiram, elas não pararam. Imagine você, meu caro, só não passa no vestibular quem desiste. Se você desistir, você não vai nunca passar. É como jogar na loteria. Quem não joga na loteria não vai ganhar nunca o prêmio. Olha, eu particularmente não jogo na loteria, porque eu não gosto, não quero. Então eu sei que eu nunca vou ficar milionário ganhando na loteria. Então você quer jogar na loteria, você tem que apostar aqueles números, ó, direto. Se você quer passar no vestibular, você tem que estudar aquela matéria, você tem que passar pelo desafio que é um vestibular, que são as provas. Se você quer trabalhar, você quer um emprego bom, você tem que lutar por isso. Você vai pegar e desistir na primeira dificuldade? Se você fizer isso, meu caro, você sempre vai ser um perdedor. A característica das pessoas perdedoras nesse mundo é exatamente essa. Porque elas um dia elas desistiram. Desistiram dos seus sonhos, desistiram dos seus objetivos, desistiram de seguir uma determinada carreira. E o contrário também é verdade. Aqueles que vencem na vida, que são vencedores, você olha uma pessoa muito rica, de muito sucesso, você pensa assim, ó, que coisa maravilhosa a vida daquela pessoa. Mas você não sabe o quanto foi difícil para ela. E se você perguntar o que ela fez, ela vai te responder, olha, eu não desisti. Mesmo diante das dificuldades, eu segui em frente. Então essa é uma das maiores lições que a gente pode levar aqui dessa aula. Mas o primeiro ensinamento lá do livro, além desses outros que eu estou falando aqui para vocês, é justamente esse. Não desista de aprender diante das dificuldades, meu caro. O professor Pierre alerta para um erro muito comum quando o estudante se depara com alguma dificuldade. A primeira coisa que ele faz é desistir. Desiste de estudar, de fazer uma prova, considerar muito difícil. O correto é, diante da dificuldade, se esforçar em aprender e estudar mais ainda para compreender o que se deseja. A melhor maneira para se manter firme diante das dificuldades de aprender é ter objetivos e motivos bem definidos. Olha aqui para mim. Isso aqui é extremamente importante e eu sempre falo isso para os meus alunos no primeiro dia de aula. Meu caro, ter um diploma de ensino médio hoje em dia não é nada.
ter um diploma de ensino superior, hoje em dia, não é nada, meu caro. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil, está cada vez mais competitivo. Então, para você se diferenciar nesse mercado de trabalho, você tem que ser inteligente. E ser inteligente, volto a repetir, é você seguir esse primeiro passo, é não desistir de estudar. A primeira coisa que a gente pensa diante de uma grande dificuldade, às vezes até das pequenas dificuldades, é pegar e desistir. Ah, eu não vou mais fazer isso. Ah, isso aí não dá para mim não, pai. Isso aí não dá para mim não. E aí qual é o conselho, meus caros? Tenha um objetivo, uma meta definida para a sua vida. Você tem que se perguntar todos os dias: por que que eu estou aqui? Por que que eu estou na escola? Por que que eu estou assistindo essa aula chata de geografia? Por que que eu estou assistindo essa aula chata de matemática que eu não aguento mais? Meus caros, eu te digo uma coisa: sem geografia, sem matemática, sem as outras disciplinas, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar muito longe. Então, primeira coisa que você tem que tirar aí do seu coração, da sua mente é: eu sou capaz, eu não sou burro, eu sou inteligente, eu vou aprender a ser cada vez mais inteligente, eu vou superar essas dificuldades. Não interessa a pandemia, não interessa a matéria chata, não interessa nada disso, se tão somente eu tiver um objetivo na vida. Darlan, ainda não entendi. Você está no segundo ano, né? Digamos que você descubra agora, ou amanhã, ou depois, você descobre assim: rapaz, que eu quero ser na vida é médico. Eu penso em medicina, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de receitar um remédiozinho aí de vez em quando para familiares, para mim. Eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de curar as pessoas. Eu acho interessante o corpo. Eu quero ser médico. Pronto, acabou, eu quero ser médico. Meu caro, você acabou de tomar a decisão mais incrível da sua vida. Mais importante da sua vida. Porque se você tiver meta, tiver objetivo, este objetivo, eu quero ser médico e vou ser médico, pronto, acabou. Não vai existir mais aula chata, não vai existir matéria chata, não vai existir professor chato, não vai existir escola caindo aos pedaços. Meu amigo, é o que eu sempre digo. Para aluno bom, que tem objetivo, que tem meta, que sabe o que quer da sua vida, não existe tempo ruim. Você pode assistir aula aqui na escola, no meio virtual, uma aula no YouTube, em qualquer lugar. Você senta, você lê um livro, você faz um resumo, você resolve questões, você treina diariamente. Porque o seu sonho, a sua busca é ser médico, é fazer medicina. Estou dando um exemplo aqui, caramba, dos mais exagerados, porque medicina é o top dos cursos, né? Para passar em medicina, você sabe, não preciso nem dizer, que é preciso você ser um aluno de altíssima excelência. Se você estiver diante de um desafio grande, faça uma pergunta a si mesmo: qual a ação mais fácil que eu posso tomar para começar a conquistar esse desafio? Essa pergunta será muito útil para que você deixe de se concentrar apenas no problema e comece a entrar em ação. Só aprofundando mais esse primeiro ensinamento aqui, meu caro, eu vou te dizer uma coisa. Você quer subir a montanha mais alta do mundo, o pico do Everest, na cordilheira do Himalaia. Você não consegue subir a cordilheira, chegar lá no pico, no alto, de uma hora para outra.
num dia, não. Você sobe, você vai dando um passo a cada dia, de cada vez, vai subindo cada vez mais. E cada vez que você vai subindo o Monte Everest, você vai ficando cada vez mais sem ar. Porque o ar vai se tornando rarefeito. Ou seja, a subida vai ficando mais e mais complicada, mais e mais difícil. Então você não sobe, você não atinge o pico do Everest num dia. Você vai demorar semanas para chegar até o topo do pico Everest. Pense nisso. Seu cérebro, seu maravilhoso cérebro, é capaz de se tornar cada vez mais inteligente, desenvolvendo cada vez mais habilidades e conhecimentos. Porém, o processo é lento e nada no mundo pode acelerá-lo. Gente, isso aqui complementa o que eu acabei de dizer. Você não se torna inteligente, meu caro, você não se torna sábio, você não se torna um aluno de excelência de uma hora para outra, cara. Você se torna um bom aluno a cada dia. A gente vai ver mais lá na frente técnicas. Mas sabe, uma professora que eu gosto muito, que eu assisto aula dela diariamente, ela diz assim: olha, estudar 30 minutos, 10 minutos que seja, é melhor do que não estudar. Então, se você só pode estudar 10 minutos, estude os 10 minutos. E você estuda num dia 10 minutos, no outro dia estuda 20, no outro dia estuda 30, daqui a pouco você está estudando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o tempo passa e você nem percebe de tão gratificante que se torna estudar. O processo é lento, não é de uma hora para outra. Nós somos imediatistas muitas das vezes, queremos resultados ali concretos na hora. E o mundo não é assim, meus caros. Segundo ensinamento, você aprende aos poucos. A maioria dos estudantes cometem o erro de estudar muito. Vivem procurando fórmulas mágicas que fazem com que eles se tornem inteligentes da noite para o dia. O conhecimento e a inteligência são construídos aos poucos, todos os dias. É preciso tempo para que as informações se consolidem em sua memória. O que você lê e aprende hoje, aos poucos, passa da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo, e com isso se torna um aprendizado definitivo para que você use em suas provas. Tá vendo o que eu disse? Meus caros, o mais importante da sua vida de estudante, sabe o que é? Primeiro, eu já falei, é não desistir. É não parar, é ser imparável. Segundo, é ter constância, é estudar todos os dias. Ainda que você estude 10 minutos, mas se você estudar 10 minutos todos os dias, é melhor do que não estudar nada. Ou você vai discordar de mim de que é com a repetição todos os dias que você cria um hábito. Não é preciso ninguém falar para você escovar os dentes todos os dias. Você já criou um hábito. Estudar, meus caros, é difícil, não é fácil, mas você deve criar uma rotina, você deve criar o hábito. Então, esse é o primeiro erro, é um erro que os estudantes acabam cometendo. E o professor fala isso lá no livro. Você quer estudar só para o dia da prova. Você está usando uma memória que se chama memória de curto prazo. Na verdade, você não está aprendendo nada. Você está se enganando
cada vez que você vai fazer uma prova. Entende? Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu falo para os meus alunos, olha, em geografia a gente cobra muito redação. Eu vou cobrar muito de vocês redação. A gente vai fazer muita atividade em que você tem que fazer redação. A geografia, ela te dá base para que você possa ter um pensamento crítico e possa escrever, desenvolver essa habilidade de escrever. Meu caro, você não desenvolve essa habilidade do dia para a noite. O aluno escreve mal, o aluno fala mal, o aluno escreve errado. Claro, você não estuda, você não pratica todos os dias. Eu te desafio, rapaz, escreve uma redação por dia, um tema por dia, uma redação. Em 30 dias são 30 redações, são 30 temas diferentes que você escreveu. Já parou para pensar nisso? Em relação à minha matéria, por exemplo, ou qualquer outra matéria, geografia, matemática, rapaz, se você estudar um assunto por dia, e olha que no ensino formal, na escola, a gente nem trabalha assim. Às vezes a gente pega um assunto, leva um bimestre inteiro para tratar de um assunto. Mas imagine que fosse possível você estudar um assunto por dia. Meu querido, são 30 assuntos diferentes da matemática, ou 30 assuntos diferentes da geografia, que você conseguiu ver num mês. Imagina num ano. É muita coisa. Claro que eu estou falando de uma forma exagerada para você entender onde eu quero chegar. É que a constância, a rotina, o foco te leva a um grau de excelência de aprendizado. Então não é você se preparar para uma prova específica, é você se preparar para a vida, é você aprender de fato a matéria. E o aprendizado, volto a repetir, ele só se dá com a repetição, com a memorização, com a compreensão, com a crítica. Você fazendo a pergunta por que daquilo, por que daquele fenômeno, e sabendo responder você mesmo. Dica prática para aprender com inteligência todos os dias. O ideal é que você tenha um plano de estudos. Mas não é apenas um plano para você colocar no seu mural. É um plano que você realmente coloque em prática. E estude todos os dias. Somente com a prática e a leitura diária que você estará construindo a base de sua inteligência. Se você já tem um plano, mas não está seguindo, comece a segui-lo hoje mesmo. Meus caros, infelizmente eu não vou ter tempo suficiente para falar disso aqui. Como eu gostaria de aprofundar mais cada tópico desse aqui com vocês. Mas veja, cada matéria, por exemplo, no segundo ano, geografia, você tem ali uma grade de conteúdos no livro. Meus caros, você tem que ser organizado de uma forma que você tenha um plano de estudo diário daquela matéria, daquele assunto. Você tem que construir uma rotina, você tem que construir aquilo que eu chamo, e eu utilizo até hoje, é um quadro de horário. As pessoas dizem, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Quem disse tem, são 24 horas. Você dorme aí 8 horas, o restante você tem para planejar o que vai fazer. Então você vai ter tempo para estudar todas as matérias, você vai ter tempo de estudar todos os assuntos, você vai ter tempo para se divertir com seus amigos, você vai ter tempo para assistir televisão, você vai ter tempo para muita coisa. Mas se você for uma pessoa desorganizada, aí realmente, se a sua vida for uma bagunça, você não vai conseguir realmente chegar a um grau de excelência. Estudo não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Você não deve estudar mais.
deve estudar melhor. Foi o que eu acabei de dizer. Esse é um erro de muitas pessoas. As pessoas, às vezes, isso mais lá para frente, quando você está numa competição como um vestibular da vida, você não vai medir o grau, meus caros, de um aluno de excelência que tem potencial de passar no vestibular pelo número de horas que ele estuda. Ah, fulano passou no vestibular porque ele estudava 8 horas, 10 horas por dia. Mentira. Pode ser que tenha um que estude 3 horas por dia e passa. Como é que tu me explica isso? É porque o que estuda 3 horas é mais inteligente? Não. Talvez ele seja muito mais organizado. Talvez não, ele é bem organizado, ele estuda 3 horas, mas estuda com qualidade. Ele aprende de fato naquelas 3 horas. Terceiro ensinamento: estude menos e aprenda mais. Já pensou um professor te falar isso? Eu estou te falando aqui, ó. E o professor Pierre também fala isso no livro. Estude menos. Não precisa estudar muito, não precisa se desesperar. A grande questão é: estude pouco, mas estude com qualidade. Aprenda de fato. Vários estudantes acreditam que para aprender é preciso passar 12 horas dentro de um quarto estudando. Mas não adianta nada você ficar estudando se não for com qualidade. O que adianta você? O que adianta você estudar sem concentração? Ou estudar assistindo televisão? Ou pensando no jogo de futebol de quarta? É muito melhor você estudar menos, mas concentrado. Isso sim é estudar melhor. Ah, meus caros, aqui a gente acaba entrando num dos maiores problemas da atualidade, que é justamente as distrações. Particularmente, eu considero esse um dos maiores problemas da vida atual. Por isso que eu falei para você aqui no começo da aula. Olha, ligue sua câmera, fique numa mesa, pegue o seu caderno, anote, tire as suas dúvidas. Porque você vai ter competindo aí, ó, televisão, WhatsApp, redes sociais. E vou te falar agora a pior de todas as coisas, a pior de todas, na minha opinião. Meu caro, se você assiste Big Brother, se você tá por dentro do que acontece em Big Brother, meu amigo, olha, eu te digo assim com toda humildade, com toda tranquilidade, é o fim do mundo, é o fim da linha para você. Eu não estou criticando quem assiste. Olha, quem tem tempo para assistir Big Brother, quem está com a vida muito boa para assistir Big Brother e acompanhar, etc., não tem problema nenhum. Se você tem 20, 30, 100 mil reais, 1 milhão de reais na sua conta, e você consegue ter uma vida boa e ter todo o tempo do mundo para assistir Big Brother, parabéns, assista. Mas, meu caro, esse não é o nosso caso. Nós que estamos querendo vencer na vida, que queremos ser profissionais de excelência, que queremos passar num vestibular, queremos passar num concurso público. Meu caro, você não pode mais perder seu tempo com uma besteira, uma bobagem dessa de Big Brother. É o fim do mundo. Se você se liga muito em Facebook, em Instagram, rede social, meu caro, olha, comece a repensar a sua vida de estudante, porque isso não vai te levar a nada. E você perde um tempo enorme do seu dia com essas distrações. Dica prática para aprender com inteligência todos os dias. Controle seu tempo de estudo e verifique sua concentração. Se quiser,
Você pode fazer blocos de estudo de menos tempo. Por exemplo, você pode colocar o despertador por 30 minutos e estudar. Assim que terminar, avalie sua aprendizagem. Se você fizer isso constantemente, irá descobrir se está aprendendo melhor ou perdendo tempo. Inclusive, conseguirá se manter mais concentrado nos seus estudos. Com a prática, você passará horas estudando concentrado. Pessoal, eu já fiz o teste. É incrível. Experimente ligar um cronômetro na hora de estudar. Diga assim, eu vou estudar tal assunto. Você vai ver que 30 minutos passa muito rápido. 1 hora passa que você nem percebe. Isso se você estiver focado, estudando ali, concentrado. Agora, meu caro, se você for estudar e misturar o WhatsApp, misturar a rede social, misturar tudo isso que eu estou dizendo agora, meu caro, você vai ver que você não vai conseguir estudar nunca. Você não vai conseguir aprender absolutamente nada se você não tiver foco. Na aula você não aprende, na aula você entende. Essa é mais uma frase clássica do professor Pia, onde ele diferencia, meus caros, ele diferencia claramente o que é uma aula e o que é estudar. E entenda comigo, você está agora assistindo aqui essa aula, você não está estudando, você está assistindo aula. É diferente. O professor Pia, inclusive, ele diz lá no livro, se você tiver lido o livro, ele diz lá no livro que estudar é um ato solitário. Meu caro, você não estuda em grupo, você não estuda em dupla, você não estuda em trio, você estuda sozinho. Estudo é uma coisa solitária, é você e o livro, é você e o caderno, é você lendo, entendendo, compreendendo, escrevendo. O professor Pia é muito claro em dizer que você assiste a aula para compreender os assuntos. O professor, eu, no caso, eu estou aqui nada mais, nada menos para compartilhar conhecimento com você. Você anota aí no seu caderno os pontos mais importantes, aquilo que te chamou a atenção. Mas você, nesse momento, você não está estudando. Você não vai para a escola para estudar. Você vai para a escola para assistir aula. E para assistir aula, meus caros, também você tem que ter concentração, você tem que ter foco. Então, por isso que ele fala nessa diferença. Na aula você não aprende, você entende. É o quarto ensinamento. E já estamos aqui na metade da nossa aula. Se você pensa que durante sua aula ou curso você deve aprender, você está muito enganado. Seu professor apenas faz com que você entenda a matéria. Aprender depende unicamente de você. Isso porque o que você entende na aula, se não for praticado, estudado e revisado, irá se perder e não será memorizado. Por isso que o ato de estudar em casa é muito importante, inclusive para quem faz cursinhos, seja online ou presencial. Dica prática para aprender com inteligência todos os dias. O melhor que você tem que fazer é todas as vezes ao chegar da aula, curso ou faculdade, é estudar. Pegue o material da aula e revise, escreva, releia. Dessa maneira, você estará não apenas entendendo, mas aprendendo. Você pode fazer um cronograma à parte para estudar em casa. Separe uma hora do dia específica na qual você irá revisar todo o conteúdo que você aprendeu e também colocar em prática através de atividades e exercícios. Meus caros, o que está falando aqui eu faço todos os dias.
E essa deveria ser a rotina de qualquer pessoa que pretende ser estudante. Aliás, o professor Pierre fala justamente nesse conceito, né? Tem o cara que vai apenas para a escola, para assistir aula, né? Então existe a pessoa que assiste aula e existe o estudante. O estudante é completamente diferente. O estudante, como o próprio nome já diz, é aquele que estuda realmente. E se você pretende ser um estudante, você tem que ter em mente exatamente isso. Que na aula você entende as coisas. O professor, ele está te ensinando, ele está te orientando, ele está te explicando um determinado assunto. Mas a compreensão, o estudo, o entendimento, você faz aonde? No livro, no caderno, revisando toda semana aquilo que foi visto durante a semana, repetindo os assuntos, lendo, relendo, assistindo aquela aula uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vocês já devem ter visto meu canal no YouTube. Eu tenho algumas aulas lá que eu gravei, disponíveis lá. Tem uma aula que já tem mais de 50 mil visualizações. E essa semana teve um comentário. Eu já tive esse tipo de comentário. Alguns comentários eu respondo, outros não. Mas se você for lá no meu canal do YouTube, você vai ver que teve um professor, inclusive professor fez um comentário lá, mas eu não respondi o comentário, não. Ele disse assim, professor, eu vou dar dislike na sua aula. Ele escreveu lá, né? Fez o comentário lá. Eu não vou dar like na sua aula, não. A aula é muito boa, mas eu não vou dar like, não. Sabe por quê? Porque o senhor falou aí em geografia, falou em decorar. E decorar é coisa dos anos 80, dos anos 90. Jamais vou ensinar meu aluno a decorar. Eu dei risada aqui comigo. Por quê que eu dei risada? Me deu até vontade de responder, mas eu não vou responder. Eu ia perguntar para ele o seguinte: meu caro, como é que você aprende a tabuada lá na matemática? Ou você acha que não é necessário aprender a tabuada? Você aprende decorando a tabuada. Não é porque eu me formei no ano 2000, que eu fui estudante aí nos anos de 91, 92, 93, 94, fiz minha faculdade a partir de 95. Não é porque eu estudei já faz algum tempo atrás, você está estudando hoje no século 21, 2021, que o método mudou, que o método é diferente, meus caros. O que é aprender se não você saber certas coisas? E você aprende certas coisas memorizando. Eu não sei, desculpem, eu não sei por que certos professores têm uma ojeriza quando se fala essa palavra decorar. Porque eu sempre disse para os meus alunos mesmo, olha, infelizmente a vida é assim, você tem que decorar certas coisas dentro da geografia. Dentro da matemática, você não tem que decorar a fórmula? Eu sei até hoje dezenas de fórmulas da física, da química, da matemática. Você me perguntar a velocidade da luz no vácuo, eu sei. Por quê? Porque eu aprendi e não esqueci mais. Mas o que eu tive que fazer para aprender? Cara, eu fiquei repetindo aquele número, eu fiquei escrevendo, eu fiquei me preparando para provas, para questões. Onde tivesse velocidade da luz, eu já sabia. Eu me lembro que na minha época de vestibular eu consegui escrever, eu consigo até hoje, aliás, eu consigo escrever todos os elementos da tabela periódica. Isso significa que eu sou mais inteligente ou menos inteligente? Talvez não. Mas significa que eu peguei o meu tempo e me dediquei àquilo ali. Porque era necessário aprender aquilo ali.
Então não se assuste. É claro que o aluno tem que ter um pensamento crítico, eu nunca disse isso. É claro que você tem que ter um pensamento crítico, você tem que aprender a pensar por si próprio. É necessário que você seja um aluno que tenha uma opinião formada sobre determinados assuntos, mas eu não vou mentir para você. Você precisa, obviamente, gravar certas coisas, memorizar certas coisas que são importantes da matéria, da ciência. Então, meus caros, a memorização, ela, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante. Por incrível que possa parecer, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que passa assistindo às aulas. Tá vendo o que o professor Pierre está dizendo? Gente, a aula é um complemento. Eu sempre disse isso para os meus alunos. Você vai ver, ó, aqui no segundo ano, nós vamos ver vários assuntos da geografia. Aliás, esse primeiro semestre, vocês estão sabendo que, na verdade, a gente está continuando o ano passado por causa da pandemia. Então, a gente vai continuar revisando certos assuntos que ficaram a desejar, que vocês talvez não tenham aprendido o assunto, porque não teve aula, porque não tinha o professor ali. Então, a gente vai começar a revisar isso. Eu creio que na próxima aula, por exemplo, a gente já vai resolver a nossa avaliação diagnóstica. Eu quero resolver cada questão com vocês e revisando os assuntos. Mas eu digo a vocês, você deve ter uma organização, como eu estou dizendo, daqueles assuntos e estudar aqueles assuntos todos os dias, para que você possa chegar na aula e ter aquele complemento. Aliás, o professor Pia disse ali naquele ensinamento o seguinte, ó, você assiste a aula aqui hoje, você deve estudar a aula no mesmo dia, estudar o assunto, pegar o caderno, pegar o livro, estudar naquele dia, repetindo, revisando, vendo mais. Compreende? Quinto ensinamento. Meus caros, nós estamos caminhando aqui para o final da aula, tá? Eu prometi a vocês que nós vamos levar direto aqui, terminar às 16h30. Eu costumo ser pontual. Pode ser que a gente termine até antes. Nós vamos ter aí 15 minutos, talvez 20 minutos para dúvidas, perguntas, opiniões, tá bom? Vocês vão ter a oportunidade de falar, eu quero ouvir você, eu quero realmente que você fale, tá bom? Quinto ensinamento, aprenda a estudar sozinho. Quando você estuda sozinho, você estimula a sua inteligência. É o momento que você começa de fato a armazenar a informação em sua memória e também a exercitar o que aprende. Muitos estudantes pensam que apenas uma leitura ou prestar atenção na aula é o suficiente para que aprendam algo. Você acabou de ler no ensinamento 4 que não funciona assim. Para o professor Pi, é muito importante que você desenvolva a sua capacidade de estudar sozinho, seu autodidatismo. Dica prática para desenvolver o autodidatismo inteligente. Uma ótima maneira de você se acostumar a aprender sozinho e desenvolver seu autodidatismo é através de um hobby. Por exemplo, talvez você goste de jardinagem, mas nunca procurou estudar a respeito. Isso aqui é uma dica muito boa, meus caros. Aqui é uma dica muito boa, porque, veja, você deve ter uma motivação todos os dias para estudar. E já disse a vocês que estudo também requer muita disciplina. E quando você tem um hobby que você gosta, geralmente você se dedica àquele hobby. Geralmente você tem que ter uma certa disciplina para
inclusive fazer um hobby, fazer algo que goste. Para você fazer um hobby, você também precisa estudar. Aliás, pessoal, vamos ser bem claros aqui. Vamos ser bem claros? Vou ser bem claro e franco aqui com você, ó. Na real, né, como diz os jovens, né? Vou dar a real aqui para você. A real. Meu caro, não existe profissão, não existe atividade que você faça nessa vida que você não precise estudar. Não existe. Pega aí um empresário, cara que seja muito rico, Mateus, pronto, dono do Mateus. Você acha que o dono do Mateus não estuda? Você acha que ele ganha dinheiro à toa? Ele tem que estudar o mercado, ele tem que estudar economia, ele tem que estudar administração de empresa, ele tem que estudar direito. Meus caros, um médico tem que estudar muito. Um engenheiro tem que estudar, que senão a ponte cai, o prédio cai. A coisa mais simples que você imaginar na vida para fazer, para ganhar dinheiro, para trabalhar, a coisa mais simples que você imaginar, você tem que estudar. Você tem que ter disciplina. E o que o professor Pierre está querendo dizer é que você se desenvolver um hobby é muito bom. Estão vendo isso aqui, ó? Eu toco vários instrumentos musicais. Vários. Há muito tempo que eu queria tocar cavaquinho. Eu sou grande fã de cavaquinho, de música brasileira, de chorinho. E sou muito fã de Paulinho da Viola. Eu me lembro na minha infância, meu pai tinha um disco de Paulinho da Viola, Dança da Solidão. E eu guri, eu acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Aí eu pegava os discos do meu pai e ficava ouvindo Paulinho da Viola. Nossa, eu achava, na minha infância, eu achava aquilo lindo. Acho até hoje, né? E tocava tanto instrumento e nunca tinha me dedicado, parado para aprender cavaquinho. Aí um dia eu pedi um cavaquinho para um amigo meu emprestado. Rapaz, me emprestei o cavaquinho. Eu acho que agora é hora de eu aprender uma coisa nova, um desafio, né? Que a gente tem que ter na vida, né? E aí, pessoal, olha, eu sinceramente eu aprendi a tocar cavaquinho, eu acho que em 2 semanas, em um mês, eu já estava tocando mais de 5 chorinhos instrumentais. Aí eu pronto, não, eu vou comprar um cavaquinho para mim. Aí o cavaquinho tá ali parado. Hoje em dia, realmente, eu não tô tendo mais tanto tempo assim para tocar. Mas é um hobby. E, gente, para tocar um instrumento desse aqui, ou qualquer outro instrumento musical, se você gosta de música, até aconselho, né? Você, na escola, você tem a disciplina arte, que envolve aí desenho, pintura, artes plásticas de uma maneira geral. E a música também faz parte da arte. Mas, veja, é muito fácil a gente ver um músico de sucesso. Ah, o cara faz sucesso, ganha muito dinheiro, dá autógrafo. Ah, você pensa que aquele cara ali não estudou, meu caro? Você pensa que tocar cavaquinho é fácil? Você pensa que tocar qualquer instrumento a pessoa toca de uma hora para outra? Não. É preciso ter muito foco, tempo, disciplina, dedicação, estudo. Você tem que estudar teoria musical, você tem que estudar música, você tem que estudar o instrumento, a posição do dedo, né, a forma de tocar com precisão e tudo mais, para ser um bom músico. Então não é fácil. E os grandes pensadores da história da humanidade, Einstein e outros aí, eles tinham muitos hobbies, por incrível que pareça, e muitos deles eram músicos, eram músicos. Eu acho a música, eu acho a música espetacular para que a pessoa tenha disciplina. Aliás, todos os alunos que eu tive na vida que eram músicos, que gostavam de música, que estudavam música, eram excelentes alunos, eram bons alunos.
Porque o cara entra na escola de música, ele vai aprender um instrumento musical, piano, violão, baixo, guitarra, cavaquinho, bateria, qualquer outro instrumento. Ele percebe logo de cara que se ele não levar aquilo ali a sério, ele nunca vai aprender aquilo ali. Nunca vai aprender. E assim é a nossa vida de estudante, se a gente não levar a sério. Seguindo em frente, seguindo em frente. Olha aí, ó. Para que você entenda de uma vez por todas como um hobby estimula sua inteligência, observe a imagem abaixo. Olha aí quem está tocando violino. Nada mais, nada menos do que uma das mentes mais brilhantes que o ser humano já produziu, né? Albert Einstein. Uma foto aí, ó, ele tocando violino, que, diga-se de passagem, é um dos instrumentos mais difíceis que tem que tocar, né? Eu já tentei tocar violino alguns anos atrás, quando eu comecei escola de música, mas eu frequentei um curso rápido de férias, mas eu não me adaptei. Eu me dediquei a outros instrumentos e acabei não aprendendo a tocar violino. Mas tenho certeza absoluta que se hoje eu comprasse um violino para mim e dissesse vou aprender violino, eu não tenho dúvida de que aprenderia a tocar violino tranquilamente. Se você tiver em mente essas coisas básicas. Foco, disciplina, não se distrair, fazer as lições, seguir o passo a passo, repetir. Nossa, música, eu nem vou dizer para você o tanto que tem que repetir. Experimente você gravar uma música no estúdio. Eu já tive essa experiência. Você ouve a música muito bonita, muito bem gravada, que coisa maravilhosa, etc. Mas não sabe a quantidade de vezes que o músico teve que repetir no estúdio até enjoar, até esgotar, até pegar aquele take que é o take de ouro, take perfeito. E mesmo assim ainda não fica tão perfeito assim, né? Nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Essa é uma outra grande lição do professor Pierre. Sexto ensinamento: desenvolva o aprendizado ativo. O professor Pierre era um defensor dos lápis e canetas em ação. Para ele, o ato de escrever era mais importante que o de digitar. Na verdade, o professor Pia está falando sobre aprendizado ativo, ou seja, aquele onde o estudante se envolve com o estudo. Fazer uma leitura fria de um livro equivale a você assistir uma aula se você não se envolver, rabiscar, desenhar, recitar, resumir, etc. Você não vai aprender. A aprendizagem ativa facilita a memorização de longo prazo e torna o aprendizado mais rápido. Quanto mais áreas do cérebro você usa no processo de aprendizagem, mais forte se torna a sua memorização. E para usar várias áreas do cérebro é preciso usar todos os sentidos: visão, audição, tato, etc. Quanto mais você se envolve, mais você aprende com inteligência. Meus caros, isso aqui é uma coisa que eu já fazia muito antes de ler o livro do professor Pierre. Sabe o que eles descobriram? Você pega aqueles eletrodos, né? Aquele exame de ressonância magnética, eletroencefalograma, eles conseguem medir as ondas cerebrais e conseguem medir que áreas do cérebro estão trabalhando mais ou menos em determinadas atividades. E sabe o que a neurociência descobriu? Que você, ao assistir uma aula como você está assistindo agora, você desperta uma área do cérebro. Se você tivesse só ouvindo a aula, você não tivesse me vendo aqui, tivesse com o olho fechado assim, como se fosse num podcast, você está ouvindo aqui a aula. Beleza, você pode se concentrar. Eu acho muito difícil se concentrar nessa situação, mas a gente consegue. Mas você desenvolve uma outra área do cérebro. Se você só escreve, você desenvolve outra área. Agora, quando você faz tudo junto, você assiste a aula,
Você ouve a aula e você escreve, você está desenvolvendo muito mais áreas em seu cérebro. Você está desenvolvendo muito mais conexões entre os neurônios. Sabia disso? Por isso é que sempre nas aulas eu digo para os meus alunos, olha, instrumento do estudante é caderno, caderno e livro. Você lê uma matéria, você lê um assunto, você estuda um assunto, meu caro, escrevendo. Você olha lá no livro e faz o resumo. Cara, e o que é o resumo? Não é uma redação? Se eu te pedir para te assistir um filme, ou assistir uma novela, sei lá o quê, e depois eu peço assim, me conta como é aquele filme, me conta como foi o filme. O filme é bom, não é? Qual é o roteiro do filme? Você acabou de assistir o filme, você não vai saber contar o roteiro? É óbvio que sim. Se eu te pedisse, escreve aí o roteiro do filme aí para mim, que eu quero ler, você não seria capaz de escrever o roteiro do livro? Seria. Só que o que você não sabe, que quando você escreve o roteiro do filme, meu caro, despertam certas áreas no seu cérebro que você vai ter a capacidade muito maior de reproduzir aquilo. Você vai lembrar com mais facilidade aquilo. Olha que coisa. Não é legal isso? Dica prática de como desenvolver o aprendizado ativo. Estamos caminhando aí para os nossos 15 minutos finais. Quando você estiver estudando, tente incluir os outros sentidos. Por exemplo, se você está lendo, tente usar o tato para escrever e rabiscar. Use também a audição, recite partes do texto em voz alta ou grave para você escutar depois. Se você estiver assistindo uma videoaula, faça anotações e desenhos rápidos. Depois disso, tente memorizar trechos da aula, escreva em um papel e fale em voz alta para si mesmo. O importante é usar sua criatividade para aprender mais. Só obtém algo interessante da vida, da escola, do trabalho, quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Gente, esse é o sétimo e último ensinamento. E também é uma coisa que o professor Pierre defende muito. Não adianta nada você ler coisas sem prazer. É preciso você desenvolver a capacidade de ter prazer. Eu vejo muitos alunos dizendo, eu odeio geografia, eu não gosto de geografia, matéria chata. Meu caro, comece a ver a beleza da geografia no dia a dia. É uma matéria que você lida no dia a dia, você lida com geografia. No dia a dia você lida com matemática, no dia a dia você lida com a língua portuguesa. Então, o professor Pia era um defensor da leitura. Para ele, o principal passo para desenvolver a inteligência é através da leitura. A leitura tem um papel essencial no desenvolvimento da cognição, responsável pela aquisição de conhecimento. Ler ajuda você a compreender melhor o mundo e seus estudos. Ler também te ajudará a se expressar melhor. E também raciocinar melhor diante dos problemas que você enfrentar, além de alimentar seu cérebro com cultura e informações de qualidade. Nós precisamos de alimento para viver. Imagine a leitura como o alimento do cérebro. É óbvio que seu cérebro não morre se deixar de ler, mas ele se torna mais lento e preguiçoso. A leitura funciona como uma aeróbica cerebral. Meus caros, eu costumo a comparar a vida do estudante com a vida de um atleta. É igualzinho, não tem diferença. Você quiser chegar no pódio, você vai correr uma maratona, você tem que treinar todos os dias, né? Correndo 50 metros, 100 metros, depois 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros. E isso diariamente, né? De pouquinho a pouquinho, até você chegar a 10 quilômetros. E aí você começa a correr mais rápido, a ter performance. É a mesma coisa. Gente, leitura é hábito, é hábito. Meus alunos, eu sempre digo, olha, geografia, leia os jornais todos os dias, leia as notícias, faça redações, escreva sobre aquilo que você está vendo na televisão.
Escreva sobre aquilo que você está lendo. E aí você vai estar desenvolvendo, na minha opinião, as duas habilidades mais importantes, que é ler e escrever. Dica prática. Se você ainda não tem gosto pela leitura, é muito simples. Escolha um tema que goste e um livro pequeno. Simples assim. Comece devagar, não tenha pressa. O mais importante é você começar. Mais uma vez, você acha que vai perder tempo lendo algo que não tem a ver com sua prova. Fique tranquilo. O que estamos fazendo aqui é fortalecendo o seu cérebro. Ler não é a mesma coisa que estudar. E você vai usar somente 10 minutos por dia. Faça o seguinte, pegue seu livro e tenha uma meta diária, que pode ser 10 minutos de leitura, ou 10 páginas por dia, e simplesmente faça isso todos os dias pela manhã. Pronto! Com o tempo você começará a perceber que seu raciocínio e compreensão estão mais rápidas. Para finalizar, a aula dada é aula estudada no mesmo dia. Espero que você tire proveito de todos os ensinamentos do professor Pia. E se você seguir todas as dicas aqui apresentadas, em breve terá resultados fantásticos. O mais importante agora é colocar em prática o que você aprendeu. Meu caro aluno, nós temos ainda 15 minutos de aula e, como eu disse a vocês, aqui eu termino de dizer a você os 7 ensinamentos, as 7 dicas do professor Pierre para você ser um estudante, ser um aluno de alta performance. Você está competindo com alunos de escola particular, alunos que estudam de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. São eles que, pela questão financeira, infelizmente, pela desigualdade que nossa sociedade tem, é que vão chegar lá no curso de medicina. Mas eu te digo uma coisa, você também pode chegar no curso de medicina se você tiver a garra, se você tiver a determinação, o foco, a leitura, tá? Seguir essas 7 dicas, esses 7 ensinamentos e começar realmente a pensar no seu sonho, que pode ser um sonho muito grande, mas a gente só realiza grandes sonhos a partir das pequenas realizações que você vai realizando ali dia a dia, pouco a pouco. Beleza? Com isso, meus caros, a gente termina aqui a aula. Agora é o momento em que você